de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Podemos sentar, boa noite. Tá fraco ainda? Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa para todos vocês, né? Que o ressuscitado possa reinar nos vossos corações. Nós estamos vivendo aí o segundo dia da Páscoa. A Páscoa vai até domingo que vem, né? Então se você encontrar alguém que você não viu ontem, não viu hoje, encontrar aí no decorrer da semana, você pode desejar a essa pessoa uma feliz Páscoa, o Cristo ressuscitado na vida dela. Amém? Que alegria estar aqui com vocês nessa casa, nesse grupo de oração da qual eu tenho boas lembranças. Já tive a oportunidade de estar aqui em outras ocasiões e é sempre bom estar aqui reunido com irmãos, né, que acreditam em Deus, que seguem decididamente a sua missão, a sua decisão por Jesus, né, que não desistem mesmo diante de adversidades, de tribulações, procuram se manter fiel ao seu chamado, à sua resposta dada ao chamado de Deus. Amém? Eu me chamo Alessandro, agora em julho eu vou completar 36 anos de idade e em julho eu vou completar desses 36, 18 anos de caminhada com Deus. Se você fizer uma continha rápida aí no papel, 36 dividido por 2 dá 18, ou seja, 18 anos caminhando com Deus e 18 anos sabe Deus onde, né? E em julho completo também 9 anos de vida matrimonial. Eu e minha esposa Érica nos casamos na paróquia São José de Vila Zelina, onde nos conhecemos, onde participamos, e nós temos um filho chamado João Pedro, de 5 anos de idade. O nosso grupo de oração é o Novo Pentecostes, esse ano está vivendo o seu 45º aniversário. Olha, o primeiro ou um dos primeiros grupos de oração da nossa arquidiocese, que esse ano veio para terça-feira, então nós estamos de terça-feira agora. É uma alegria estar aqui para poder partilhar com vocês uma palavra tão oportuna, né? E o tema, né, que Deus inspirou no coração do núcleo desse grupo de oração é: eu sou o pão da vida. E diante desse contexto, desse prisma, o primeiro questionamento que eu quero colocar no seu coração: será que de fato nós temos consciência de que Jesus quer estabelecer conosco uma comunhão de vida plena de corpo e alma? Será que nós já nos demos conta disso? Já nos conscientizamos com relação a isso? Outro questionamento que eu quero pôr no seu coração, para de fato aí mexer com as suas escrituras: de que maneira eu estou recebendo-o na Eucaristia? De que maneira eu estou recebendo Jesus na Eucaristia? Será que eu também já estou consciente de que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é o sacramento do amor, é o ápice da nossa fé, que é a maior expressão do amor de Deus por nós? Será que nós já temos essa consciência? Por isso eu convido você essa noite a abrir o seu coração para a palavra de Deus, que essa palavra possa despertar em você um desejo ardente, intenso no seu coração, na sua alma, para que você de fato possa ter então o desejo de ter uma comunhão plena com Jesus por meio da Eucaristia. Amém? Queria que você pegasse então a sua Bíblia, abrisse no Evangelho de João, no capítulo 6, de 26 a 40. João 6, 26 a 40. Evangelho de São João, capítulo 6, de 26 a 40. Amém ou misericórdia? Amém. Olha, o povo aqui é rápido, né? Para achar a palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é um ótimo sinal. A palavra de Deus nos fala o seguinte, versículo 26 do capítulo 6 de João. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna,
que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram um maná no deserto, segundo o que está escrito no Salmo 77, versículo 24, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, meus irmãos, queria que você retomasse aí o versículo 35, que está aí o fio condutor da nossa reflexão. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Veja, meus irmãos, eu gosto muito do evangelista João, porque nós temos quantos evangelhos a respeito de Jesus? Calma, um de cada vez, vocês estão muito entusiasmados para responder. Quantos evangelhos narram a vida de Jesus? Pode falar, gente, sem medo. 4, muito bem. Quais são eles mesmo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos aqui os 4 evangelhos que anunciam a boa nova, que falam da figura do Cristo, de Jesus. Muito bem, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a igreja chama de sinóticos. O que significa esse palavrão aí, Alessandro, né? Sinóticos. São os evangelhos que têm muita semelhança em suas narrativas. Você vai encontrar narrativa em Lucas, que também tem em Mateus, que também tem em Marcos. E a igreja chama esses evangelhos sinóticos de baixa cristologia. Por que baixa cristologia? Porque são evangelhos que evidenciam a natureza humana de Jesus. Claro, eles também dão destaque à natureza divina, mas eles preocupam-se em dar relatos da natureza humana de Jesus. Já João é um evangelho diferenciado, o que a igreja chama de alta cristologia, porque as narrativas de João são mais específicas e têm como objetivo nos revelar a natureza divina de Jesus. Dizer para nós que Jesus é Deus. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: meu irmão, Jesus é Deus. E olha que interessante, meus irmãos. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Mas nós temos que nos atentar para esse eu sou. Quando Jesus fala eu sou, ele não fala isso por acaso, nem para o acaso. Quando ele afirma eu sou, ele está se afirmando como Deus. E por que isso, meus irmãos? Porque a primeira vez que Deus se revelou a um homem foi a Moisés. Foi lá no monte, na sarça ardente. Aquela sarça
que estava em chamas e não se consumia. E ali Jesus fala com Moisés. Aí você fala, peraí, mas você está de brincadeira comigo. Como assim Jesus fala com Moisés, sendo que Moisés, nós estamos falando aí de pelo menos 1.300 anos antes de Cristo? Eu volto a afirmar, Jesus naquela sarça fala com Moisés. Quando ele chama Moisés para libertar o povo da escravidão, Moisés pergunta, quando eu chegar lá, o que eu digo para eles? Quem me enviou? E aí Jesus fala naquela sarça, diga a eles que eu sou aquele que é. Vocês vão entender por que eu estou dizendo que é Jesus mesmo, este acontecimento tendo, ocorrido 1.300, mais de 1.200 anos antes da encarnação de Cristo. Olha, meus irmãos, então Deus se revela como eu sou, e ele fala em Êxodo 3, versículo 6 para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então ali Deus se revela a Moisés como o Deus eu sou. E olha, meus irmãos, é por causa disso que Jesus na sexta-feira foi entregue à morte, porque os doutores da lei diziam que ele estava blasfemando quando ele se autodenominava como eu sou, porque ele estava dizendo para o povo que ele era Deus, e as pessoas estavam o repudiando. Estão entendendo isso? E olha, é no Evangelho de São João que Jesus fala por 7 vezes eu sou. Olha que interessante o número 7 na Bíblia. O que significa o número 7 na Bíblia? Calma, um de cada vez. Vocês estão muito entusiasmados para responder. O número 7 é plenitude, perfeição. E Jesus, por 7 vezes no Evangelho de São João, se denomina como eu sou. Acabamos de ver a primeira aqui em João 6. No versículo 35, quando ele diz, eu sou o pão da vida. A segunda ocorrência, ainda no Evangelho de São João, é um pouquinho para frente, no capítulo 8, no versículo 12, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a primeira ocorrência, ele diz, eu sou o pão da vida. A segunda ocorrência, ele diz, eu sou a luz do mundo. A terceira ocorrência já é no versículo 10, capítulo 10, perdão, versículo 9, quando ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. A quarta ocorrência, ainda no capítulo 10, um pouquinho só adiante, versículo 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. A quinta ocorrência é no capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A sexta ocorrência é no capítulo 14 de São João, quando ele diz, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a sétima ocorrência está em João 15, versículo 5, quando ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga para quem está ao teu lado, sem Jesus, meu irmão, sem chance. Lembra quando o irmão estava ministrando aqui, ele disse, um casamento sem Jesus está fadado ao naufrágio. Então, meu irmão, a nossa vida sem Deus, ela é um nada.
Veja, então Jesus por 7 vezes, que é a perfeição, é a plenitude, se denomina como o eu sou Deus. Por isso que o Evangelho de São João é chamado de alta cristologia, porque ele quer nos revelar a divindade. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Ele tem 2 naturezas que não podem ser separadas. E olha que interessante, meus irmãos, aí vocês vão reparar o seguinte, em João 8,58, Jesus diz assim, ele estava em um debate com os doutores da lei, e aí Jesus diz para os doutores da lei, em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Aqui está a explicação de que quem fala com Moisés naquela sarça é o próprio Jesus. Porque Jesus, antes de se encarnar e se tornar um homem, ele já existia, ele já estava junto de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa isso. E olha, eu vou dizer para vocês, só podemos concluir que Jesus é o mesmo que estava dizendo a Moisés as palavras que lemos no livro do Êxodo. Ou seja, Jesus diz eu sou porque ele se refere ao fato de estar na terra antes da criação do mundo. Se vocês perceberem o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus. Olha isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E aí no versículo 14, São João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo aqui para aqueles homens, está dizendo para nós essa noite, eu sou Deus. E quando Deus tira pelo cajado de Moisés o povo da escravidão no Egito, Deus pede para que Moisés construa uma arca, a arca da aliança, que Moisés construísse uma tenda onde a arca pudesse estar lá, como se fosse o templo, e essa arca Deus dá detalhes de como Ele quer que construa. E ele diz que tem que ser de madeira de acácia, ele dá as medidas, que ela tem que ser revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro dessa arca, porque essa arca ela ficaria atrás de uma cortina, que era num lugar que ninguém tinha acesso, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar lá. No Santo dos Santos, porque Deus estaria ali, a Shekinah, que é a presença de Deus. Dentro dessa arca tinha o decálogo, as tábuas do mandamento, 3 elementos. Olha, as tábuas do mandamento, tinha a vara de Arão. Quem era Arão? Irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então a vara do sumo sacerdote, e tinha também o maná, que era o pão diário que Deus milagrosamente dava àquele povo para se alimentar. E olha, vocês vão entender isso depois, que eu vou fazer um link com isso na celebração do tríduo do lava-pés. Então, dentro da Arca da Aliança, o que tinha mesmo? O decálogo, as tábuas da lei, a vara de Arão, sumo sacerdote, e o maná, que era o pão que Deus então oferecia àquele povo. E olha, meus irmãos, esse povo então peregrinou 40 anos no deserto. Vocês sabem o que significa o número 40 na Bíblia? 40 representa um ciclo preparatório para se tomar posse de algo maravilhoso, de algo grandioso, de uma graça extraordinária. E esse povo caminhando por 40 anos no deserto é a prefiguração da nossa vida. Nós também estamos aqui em meio a este deserto, peregrinando rumo à terra prometida, que é o reino dos céus, a nova Jerusalém celeste. Nós também estamos aqui em nossa jornada, em nossa peregrinação. E olha, meus irmãos, que interessante, né? Esse número 40, então, representa um ciclo preparatório. Olha, Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando, em oração, e foi tentado no deserto,
se preparando para o início do seu ministério público. Nós também ficamos 40 dias agora na quaresma, nos preparando através do jejum, da oração, da penitência, da caridade, da conversão, para celebrar bem a Páscoa. Então, meus irmãos, foram 40 anos que esse povo peregrinou no deserto. E olha, só entrou na terra prometida aqueles que tiveram a libertação da mente escravizada. E nós estamos aqui em busca da libertação da escravidão que o pecado nos submete, que o pecado nos opõe. Então, meus irmãos, nós temos que nos libertar deste pecado. Nós temos que nos libertar da escravidão da morte. E Jesus, no nosso batismo, nos dá essa graça. Por isso, meus irmãos, todas as manhãs, no deserto, milagrosamente Deus enviava o maná, que servia de matéria-prima para que o povo pudesse, então, fabricar os pães para se alimentar. Deus cuidou do povo, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Ele te dá aquilo que é necessário. E olha, gente, não adiantava o povo ser ganancioso e querer guardar bastante maná, porque no dia seguinte ele azedava, ele não prestava. Você tinha que pegar somente o que era necessário, porque no dia seguinte o milagre aconteceria de novo. E olha Deus nos ensinando, né? Que nós temos que viver aqui em meio a esse deserto com aquilo que é necessário. Deus não vai deixar faltar nada para nós. Mas Deus não quer que sejamos gananciosos de querer acumular as coisas, porque não vamos levar nada daqui. O acúmulo, os excessos, eles nos tornam pessoas piores, eles apodrecem. Então, meus irmãos, nós precisamos do necessário para viver bem. E olha, meus irmãos, Deus cuidou desse povo. Esse maná servia para que o povo pudesse alimentar-se e restabelecer as suas energias físicas para continuar peregrinando no deserto. Então o maná era um alimento específico para nutrir o corpo. Mas nós, meus irmãos, a nossa vida é dupla dimensão, é de corpo e alma. Então, da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento para que nós possamos nos manter de pé, a nossa alma também precisa ser alimentada. A nossa alma também precisa ser nutrida, porque se nós não alimentarmos a nossa alma também desfalece. E a Eucaristia é o grande alimento mais nutritivo para que a nossa alma se fortaleça e se mantenha firme. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Esse povo que 40 anos foi alimentado pelo maná, o dia que eles pisaram o pé na terra prometida, o maná se cessou. Por quê? Porque eles ali naquela terra já não precisavam mais do maná, eles iriam se alimentar do alimento que a própria terra lhes oferecia. E aí eu digo mais uma vez que isso aqui é a prefiguração da nossa vida, porque hoje nós temos a necessidade de comer o pão da vida, que é se alimentar da Eucaristia, que diariamente desce do céu a nós. Todos os dias, no mundo inteiro, celebra-se a Eucaristia. Estamos aqui agora no grupo de oração, e em alguma igreja aqui, não muito longe, celebra-se a missa, a Eucaristia, que diariamente vem nos alimentar. Se você perguntar hoje para mim, Alessandro, qual é o seu maior sonho? Sem titubear, na lata eu vou te dizer, o meu maior sonho é poder participar da missa todos os dias. Poder comungar Jesus todos os dias. E olha, como foi lindo semana passada, né? Porque comunguei na quinta, comunguei na sexta, aliás, na sexta foi bom, porque o padre disse que não poderia sobrar nenhuma partícula, e aí, né, sobrou muita, e o padre falou, olha, eu preciso que vocês venham, né, consumir, e lá vai eu na fila de novo, eu comunguei as 3 vezes, né? E no sábado comunguei, domingo comunguei de novo, olha que coisa maravilhosa. Mas o dia que nós encerrarmos as nossas atividades aqui, e adentrarmos na terra prometida, não haverá mais a necessidade da comunhão. Porque nós já estaremos em comunhão plena com Deus,
face a face. No céu não existe necessidades fisiológicas. Você não vai ter fome, você não vai ter sede. Aí você fica se perguntando, né? Eu fiquei me perguntando, se tem uma coisa que eu vou sentir saudades do dia que eu partir desse mundo, é de receber a Eucaristia. Porque, meus irmãos, se os anjos pudessem nos invejar, eles nos invejariam porque nós comungamos e eles não. Eles contemplam Deus face a face. Nós temos a graça de receber Deus dentro de nós. Nós podemos comungar Deus. Os anjos não. Então, meus irmãos, nós temos que dar valor a isso. Porque certamente os anjos queriam, no seu lugar, ter essa oportunidade de ter essa comunhão plena com Deus, quando recebe a sagrada comunhão. E olha, meus irmãos, nós temos que reavaliar o nosso compromisso com a Eucaristia. Como é que nós entramos na fila da comunhão de qualquer jeito? Não, meus irmãos. Nós temos que nos preparar melhor para isso. Olha, na quinta-feira, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Gente, é o ápice da liturgia da nossa fé, é a Páscoa. O Tríduo Pascal é a celebração mais importante, mais apaixonante da igreja. O Tríduo, meus irmãos, são 3 celebrações numa única celebração. Então começa na quinta-feira o Tríduo, como nós conhecemos como missa do lava-pés. Nós começamos bonitinho, entramos na igreja, tem a procissão de entrada, fazemos o sinal da cruz, mas quando termina não tem o sinal da cruz. Não tem bênção final, porque não acabou. O Tríduo continua no dia seguinte, na sexta da paixão, onde a hóstia não há consagração, não há missa no mundo inteiro. O único dia no mundo que não tem missa é na sexta da paixão de Jesus. A comunhão que nós recebemos na celebração da paixão foi consagrada na quinta-feira. Não fazemos o sinal da cruz para começar e não recebemos bênção no final. Por quê? Porque o Tríduo termina no sábado, na vigília pascal. Ou seja, se você veio na quinta, faltou na sexta, ou faltou um dia do Tríduo, perdeu o Tríduo. Já perdeu. Já pode se confessar, porque é preceito. E olha, na minha igreja, graças a Deus, os 3 dias lotados, porque já teve épocas em que a sexta estava assim. Chegava no sábado, meia dúzia de gato pingado. Eu falei, peraí, mas para matar Jesus vem todo mundo. Agora, para ressuscitar com ele, vem meia dúzia de gato pingado? Tem alguma coisa errada aí. Mas você vai catequizando o povo vai entendendo, e nos 3 dias estavam cheias a igreja. E olha que interessante. Na vigília, na quinta-feira, aliás, de lava-pés, Jesus institui um mandamento, um ministério e um sacramento. E aí a gente faz o link lá para a Arca da Aliança. Qual foi o mandamento que Jesus instituiu na última ceia, no lava-pés? O mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês me chamam de mestre e senhor? Pois bem, eu sou Deus. E eu, na condição de Deus, estou lavando os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés uns dos outros é isso, é nos amar. Jesus institui um ministério, o sacerdotal. Jesus, ele institui o ministério sacerdotal, conferindo ali a autoridade espiritual para os apóstolos, para que eles também pudessem presidir a Sagrada Comunhão. E Jesus também institui o sacramento eucarístico, onde ele se dá como alimento, onde ele se dá como pão da vida. E olha, meus irmãos, foi tão bonito o Salmo 115, quem cantou lá na minha paróquia foi minha esposa.
onde o Salmo dizia: o cálice por nós abençoado, nós quem? Os sacerdotes. É a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Então, meus irmãos, ali no cálice, na âmbula, está a nossa comunhão com o corpo, com o sangue de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, nesse mesmo salmo tinha um trechinho que dizia assim: vós me quebrastes os grilhões da escravidão. A Eucaristia nos liberta da escravidão do pecado. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Porque Deus institui então o mandamento do amor. Vejam que tinha lá o decálogo, os 10 mandamentos dentro da arca. Lá na arca tinha a vara do sacerdote Arão. Jesus institui o ministério sacerdotal. Na arca também tinha o maná, o pão. Jesus, na celebração de lava-pés, instituiu o sacramento eucarístico. Ele é o pão da vida. O pão da nova aliança com Deus. Então, meus irmãos, olha que coisa linda, e Paulo vai nos dizer, na segunda leitura desta mesma celebração, na noite que foi entregue, está em 2 Coríntios 11, 24 e 25, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois Paulo continua quando ele diz: do mesmo modo, depois da ceia, ao fim da ceia, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em memória de mim. Veja, Paulo aqui nos revela então o ministério sacerdotal que ele recebeu do próprio Senhor e o sacramento da Eucaristia como memorial, não simbologia. O que nós vemos aqui no altar, na hora da missa, não é uma mera simbologia, é um memorial, é fazer memória, é reviver, é de novo se projetar lá aos pés da cruz, ocupar o nosso lugar aos pés da cruz, que é o lugar do discípulo amado, e ali o sacrifício acontece de novo. Estão entendendo isso? Então, meus irmãos, Santa Ceia é simbologia. Missa, consagração é sacrifício, é memorial, é reviver, é rememorar aquele acontecimento. Então, meus irmãos, nós precisamos então entender que a Eucaristia é uma vida, ela nos dá uma vida plena de comunhão com Deus. Olha, muitos santos, né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia que basta apenas uma comunhão, uma Eucaristia para nos tornarmos santos. Imagine se nós tivermos a graça de comungar diariamente ou semanalmente. Vejam, meus irmãos, que coisa linda. São Padre Pio, ele dizia também que se todos soubessem o valor espiritual da Santa Missa, precisaria colocar guardiões na porta da igreja para conter a multidão que viria para cá, em busca desse tesouro do céu. E o próprio Padre Pio, ele vai dizer para nós: o mundo pode viver sem o sol, mas não pode viver sem a Santa Missa. Domingo sem missa, semana sem graça. Então, meu irmão, eu queria que você ficasse de pé, colocasse a mão no seu coração. Jesus, quando fala eu sou o pão da vida, quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus, aquele Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Eu sou o Deus encarnado, como dizia João Paulo II, Jesus é o rosto divino do homem, Jesus é o rosto humano de Deus.
Jesus é o Deus tangível, visível, palpável, porque até então Deus era um Deus invisível, um Deus desconhecido, mas em Jesus Deus tomou uma forma, um rosto, para que nós pudéssemos então adorá-lo. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu te entrego nesta noite esse grupo de oração, Senhor, para que esse grupo de oração seja um grupo de oração eucarístico, para que esse grupo de oração busque na Eucaristia a força necessária para bem viver o plano de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus. E as pessoas que estão aqui hoje, Senhor, possam assumir o compromisso de buscá-lo na Eucaristia, de colocar a Eucaristia como centro de suas vidas, de buscar na Eucaristia o alimento do corpo, da alma, o remédio para todas as enfermidades físicas, psíquicas e espirituais, para que na Eucaristia, Senhor, todos nós que estamos aqui possamos encontrar a libertação de toda a escravidão, de toda a algema que o pecado nos impõe, para que a Eucaristia possa quebrar os grilhões da escravidão que o pecado nos aprisiona, nos oprime, nos sufoca. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, quero mudar a minha postura quando estiver na Santa Missa, quando estiver na fila da comunhão. Quero reconhecer que o Senhor está ali como um alimento de vida plena. E eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou nada. Sem Ti nada posso fazer. Mas em Ti eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Amém. 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 Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas no meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas no meu corpo. Dê total acesso ao Senhor. Rasgue o coração para Deus e deixe Deus morar no seu coração. Te dou livre acesso. E levanta a sua mão na nota e diga: pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígio, pois com teu braço forte, me ergues do chão, me ergues do chão, pois com teu braço forte, Senhor, realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor. Olha o que Deus quer fazer na sua vida essa noite. Me ergues do chão. Dá um Mi maior para nós, pode ser, meu jovem? Deus quer te erguer nessa noite. Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer revigorar as suas forças. Deus quer te dar vida nova. Toma posse, meu irmão, disso. Deixa Deus hoje te colocar de pé para você nunca mais cair. E é Deus hoje te dizendo assim: eu te levantarei, eu te levantarei.
restituirei suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei suas forças, restituirei lá suas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Louvado seja nosso